líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Afonso Florencio da Bahia. Bom dia. Bom dia, Felipe, e toda a sua equipe, a imensa audiência da Rádio Guaíba, e fico à disposição de vocês. Deputado, eu abri o programa dizendo que, na minha opinião, tem crime de responsabilidade aí na questão envolvendo Marcelo Calero, Temer, Gedel, né? Já me disseram os ouvintes aqui, alguns advogados, que no mínimo crime comum foi cometido, né? Vocês, na bancada do PT, já falam em processo de impeachment. Qual é a avaliação que vocês estão fazendo a respeito dessa crise envolvendo Gedel, Calero e Temer? E outros integrantes do governo, né? Padilha e outros. Sim. Do ponto de vista de avaliação, primeiramente uma acusação gravíssima e até o momento consistente. Do ponto de vista de providências, agora pela manhã apresentaremos à Polícia Federal um requerimento de teor do depoimento do ex-ministro Calero, e a Procuradoria-Geral da República apresentação nesse sentido, ajuizando também, além do requerimento de acesso ao inteiro teor do depoimento, das providências cabíveis da parte da PGR, já que o ministro Gedel e o ministro Padilha possuem foro privilegiado. Além disso, vamos no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, e com entidades da sociedade civil, buscar constituir um grupo de juristas Perdemos o contato? Estamos em contato com o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, deputado Afonso. Deputado, cortou. Assim que tivermos acesso. Deputado. Evitaremos movimento espetacular e vamos, com esse juízo, averiguar a possibilidade de apresentação de requerimento de abertura de processo de impeachment. Não faremos nenhuma atitude precipitada, apenas política, mas vamos primeiro ter acesso ao documento e averiguar a condição de prova. Agora, o fato comprovado é realmente crime de responsabilidade, nesse caso, a abertura e aprovação de impeachment é necessário. Certo. Houve um corte ali. Vocês estão em contato com juristas, então, para formatar esse processo todo, é isso? Desculpe, eu percebi que tinha havido interrupção. Nós estamos protocolando agora pela manhã, na Polícia Federal, requerimento de acesso ao inteiro teor do depoimento. E na PGR, também com esse objetivo, mas também instando a Procuradoria-Geral da República aqui, naquilo que lhe compete, de acordo com o teor do documento, formalize junto ao Supremo Tribunal abertura de inquérito de investigação, porque o ministro Padilha e o ministro Gedel possuem foro privilegiados, ministros de Estado. Ao mesmo tempo, junto com partidos, entidades da sociedade civil, constituiremos um grupo de juristas de reconhecimento nacional de alta envergadura para produzirmos um juízo sobre o conteúdo da declaração do ministro da Polícia Federal. Tudo indica que há crime de responsabilidade, mas não vamos fazer nada na esfera exclusivamente política, espetacular, de oposição. Se trata de uma acusação grave e o ministro Gedel chegou ao ponto de dizer que isso era pouca coisa, que ele fazia coisa pior. Então, já mais recentemente, inclusive, notícia de que há gravações feitas pelo ex-ministro Calero. Então, a nossa providência agora é no sentido de que a constituição da prova, que, segundo consta, é um depoimento do ex-ministro Calero à Polícia Federal, seja averiguada com pessoas digamos assim, conduta suprapartidária de natureza jurídica. Se tudo for confirmado, de fato, é um crime de responsabilidade e cabe a abertura do processo de impeachment. Certo. Hoje, PT e aliados têm número suficiente na Câmara para obter assinaturas para a abertura de um processo de impeachment? É exatamente isso que eu estou tratando na minha resposta anterior. Não se trata de PT e aliados. Não, perfeito, mas
Mas perfeito, mas tem que ter um número mínimo, tem que sair de quanto? Quanto vocês acreditam hoje ser assim? Olha, oposição hoje assina certamente um pedido como esse, quantos deputados assinam? Não, nós não vamos apresentar hoje. Veja, o governo tem uma imagem, posso responder? O governo e setores da imprensa passam uma imagem de que há uma estabilidade, uma maioria estável. Não é fato, vou comprovar. O governo perdeu na Câmara a medida provisória 739, que era a reforma da Previdência infraconstitucional. A retirada de benefícios que não necessita de reforma constitucional caiu na Câmara. O governo demorou quase 4 meses para aprovar na Câmara a PEC 241, que virou a 55 no Senado. O governo enfrentou 3 dias inteiros em madrugada até amanhã do dia seguinte. Obstruções da oposição na aprovação da LDO, na apreciação da LDO, porque o governo Temer, o limite de teto de gasto para cortar salário do servidor, cortar recursos da saúde e da educação na LDO, e até hoje o governo não aprovou a LDO. O governo ainda não teve condições políticas de mandar a retirada do benefício da Previdência, a reforma da Previdência Constitucional, porque não aprovou a MP 739, que é urgência no PL que mandou para substituir e ainda não conseguiu aprovar. O governo tentou 2 vezes aprovar a anistia de Caixa 2 e não conseguiu, porque a base dele dividiu. Então, o governo, dependendo do tema, não tem unidade, dependendo do tema, tem unidade. Como esse é um tema da alta esfera da República, nós não estamos tratando como um tema de oposição. E primeiro, esses 2 pontos. O governo não tem uma maioria folgada, estável, e os fatos comprovam. E o segundo, esse foi um tema de oposição. A sua resposta do ponto de vista de números, a oposição tem hoje em torno de Deputado Florencio, de novo a gente está tendo problema na ligação, e exatamente quando o senhor falou o cálculo aí de número de votos da oposição, houve um corte, nova ligação, ficou muito ruim, né? 100 votos, aproximadamente 100 votos, quando o governo unifica a sua base, o grupo de Eduardo Cunha, o grupo do PMDB, de Gedel, de Padilha, quando o governo junta a sua base, o PT e o PCdoB, o PSOL, o RED, o PDT, nós chegamos ali a 115 votos aproximadamente. Mas como esse é um tema de interesse, digamos assim, do país, da alta esfera da República, Supremo, nós não vamos tratar como um tema de oposição. Por isso, a nossa parcimônia em constituir solidez de provas para então apenas apresentar algum requerimento se porventura isso vier a ocorrer. Agora, que é fato, que se comprovado gera impeachment de presidente da República. Uhum. O senhor ou alguém que o senhor conhece já ouviu as gravações? Vocês têm bons contatos na Polícia Federal, né? Tem alguém já ouviu o teor das gravações? Porque lê um negócio e o depoimento dele é um depoimento pesado de Marcelo Calero, mas outro negócio é ouvir, né? A situação... Nós temos tido um procedimento como regra de não utilizar material de vazamento ilegal. Certo. Esse procedimento, apesar de ser costumeiro no Brasil e alimentar a disputa política, o noticiário, nós evitamos fazê-lo porque o vazamento de depoimento, de delação é ilegal. A não ser que ela tenha sido homologada. Como nesse caso ainda não foi homologada, e nós não queremos contaminar politicamente nossas providências, nós hoje pela manhã vamos protocolar na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República o requerimento do inteiro teor do depoimento do ministro. Aí nós teremos o documento comprobatório, se houver degradação, nós também requereremos essa documentação. Portanto, ainda não tenho audiência do depoimento do ministro. Bom, perfeito. Deputado Afonso Florencio, quero agradecer ao senhor aí, desejar um bom dia de trabalho antes que a gente perca a ligação, mas já há, portanto, um movimento
para cuidar de um assunto do ponto de vista legal, jurídico e do ponto de vista parlamentar. Tem uma situação envolvendo, no caso, todo um debate jurídico a ser feito e uma outra questão que é debate parlamentar, que pode, vocês conseguindo o número mínimo de assinaturas, 171 assinaturas, é isso? 171 é para protocolar e 257 para aprovar no parlamentar. Então, e aí, então, começar a tramitar um processo de impeachment. O senhor já disse que tem cerca de 115... 157 para... Exatamente. O senhor já disse que tem 115 parlamentares nesta base, e aí eu vou repetir por minha conta, né, que na oposição tem que buscar aí os outros nessa base do governo Temer, onde o senhor falou, e aí o senhor acredita, porque afinal de contas o caso é um caso mesmo pesado, rumoroso, que vai seguir com certeza nos próximos dias aí nas manchetes, e eu imagino, o senhor falou em vazamento, o senhor conhece também, eu imagino que esse final de semana já comece a vazar alguma das gravações, né? É muito provável. Para registrar, o protocolo do requerimento de abertura de processo de impeachment pode ser feito por, inclusive, cidadãos. Certo. 2, 3, 5. Para aprovar no plenário da Câmara, precisa de 257 votos. Para afastar, aí 2/3. Aí ele vai precisar de 171 para evitar o afastamento. Quero registrar que nossas providências jurídicas, administrativas e políticas estão sendo tomadas agora com muita parcimônia, não queremos dar um tratamento politizado, é óbvio que o fato é gravíssimo, vamos constituir a prova, já é a segunda circunstância, o ex-ministro da AGU saiu da Advocacia Geral da União, pediu demissão do governo Temer dizendo que estava sendo proibido de fiscalizar, investigar ministros administrativos dos aliados de Temer que tivesse a ver com a investigação da Lava Jato. Então, realmente, o governo Temer já está numa situação política muito desagradável, tanto pela agenda negativa, regressiva de retirar direito, como por não ter voto, a sua fragilidade, como agora, derretendo pelas inúmeras denúncias de corrupção. E nós vamos tratar isso sem espetacularizar, com a segurança jurídica das provas. O fato anunciado é caso de impeachment de Temer, mas nós vamos evitar tratar isso de uma forma precipitada. Obrigado ao senhor, antes que a gente perca essa ligação, aí um abraço, um bom dia de trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, desculpa que é o automóvel deslocando, tá? O sinal cai. Muito obrigado, bom dia a todos.